Muito boa noite a todos e a todas. Muito gostoso estar aqui. Muita gente não veio por causa da chuva. Parece que a chuva sempre dificulta, né, os nossos trânsitos, o nosso trânsito, a nossa mobilidade. Mas nós estamos aqui. A gente, às vezes, se naquela metáfora do copo vazio, né? Um copo pela metade, que o pessimista acha que está meio vazio e que o otimista acha que está meio cheio. A gente também, às vezes, olhando uma casa, olha os espaços vazios e não olha os espaços que estão preenchidos. Então, saudemo-nos a todos nós pelos espaços que estão preenchidos. Nós hoje viemos conversar sobre uma questão que é muito importante na vida da gente e que no Espiritismo adquire uma conotação muito específica, que é a comunicação com os espíritos. Não é difícil a gente imaginar que desde que a mediunidade apareceu na Terra, e a mediunidade é muito anterior ao Espiritismo, a mediunidade na Terra, talvez desde que o homem é homem, desde que existe um ser humano na Terra, surgiu a questão: será que essas mensagens são de espíritos elevados? Será que quem está se comunicando corresponde à assinatura das comunicações? Há muito tempo, quem folheia um livro psicografado com um nome famoso pergunta para si mesmo: será que é de tal escritor mesmo? Como entender essa situação? Não é à toa que o primeiro livro trazido ou publicado por Chico Xavier, Parnaso de Além Túmulo, trazia para a gente poesias de grandes autores nacionais, grandes poetas, e causou uma verdadeira comoção no Brasil, porque uma pessoa dizia que trazia poemas novos de poetas falecidos. Isso, você imagina o que aconteceu lá nas primeiras décadas do século passado, quando Chico Xavier trouxe esse livro. Especialistas foram consultados, um grande debate aconteceu no país, e foi notória a fala de Humberto de Campos, escritor famoso, membro da Academia Brasileira de Letras, e que falou que se Chico Xavier não tivesse psicografado aquele livro, se não fosse trazido, como ele disse que foi, ouvindo e recebendo as poesias prontas dos seus próprios autores, que Chico Xavier não mereceria uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Mereceria todas. Porque uma pessoa que fosse capaz de reproduzir com talento, com conteúdo e com as características de estilo de cada um daquelas dezenas de poetas que estão nesse livro, para ele ser um mentiroso, para ele ser um mistificador, precisaria ser tão bom que mereceria todas as cadeiras da Academia Brasileira de Letras. Um grande literato brasileiro, e depois protagonizou no próprio movimento espírita, depois de falecido, uma série de outros episódios que um dia a gente pode comentar também. Mas aqueles parentes de entidade, de pessoas falecidas, quando vão numa casa e recebem mensagens que têm a assinatura dos seus entes queridos, ficam sempre em muitas dúvidas. E é legítimo que fiquem, porque Kardec falou que o Espiritismo é a fé raciocinada, e portanto nós devemos realmente olhar e buscar as mensagens para tentar saber qual a legitimidade, qual a importância, qual a veracidade que tem de todas elas. Mas como é que se afere isso? Ao que nós devemos prestar atenção num momento como esse?
nós temos a orientação nos evangelhos que a gente não se apegue nas assinaturas, nas alegações das mensagens, mas que veja se o que os Espíritos falam vem de Deus. E essa orientação ela é muito interessante para a gente pensar. Nós às vezes ficamos preocupados com a assinatura, porque efetivamente muitas das comunicações de Chico Xavier eram com assinatura tão igual da pessoa quando era encarnada na Terra, que grafólogos atestavam terem vindo da mesma pessoa, mas algumas mensagens não. Por quê? Porque a comunicação espiritual ela necessita de muitas variáveis, não são todas iguais. Cada espírito que se comunica tem características próprias e cada comunicação produz um fenômeno muito específico, merece um estudo da parte dos interessados. Um espírito que acabou de se encarnar tem uma condição diferente de outro que já desencarnou há bastante tempo. Um espírito perturbado porque teve um desencarne traumático vai ter uma característica diferente. A coesão, a integração que se dá entre cada espírito e cada médium também é típica para produzir uma boa comunicação. Vocês já viram uma das dinâmicas mais antigas que falam sobre comunicação? É uma que você vai e fala uma mensagem, uma frase qualquer para essa pessoa e depois pede que um fale para o outro em voz bem baixa e depois pega da última pessoa que recebeu a mensagem o que foi que ela recebeu. Vocês já participaram disso? É muito curioso porque você fala uma coisa por aqui e o que sai lá é completamente diferente. Isso é o que? Comunicação humana. Ah, mas comunicação humana é diferente de comunicação com os espíritos. Ah, é? Espírito é o que? Bicho? Os espíritos são seres humanos. E os problemas que existem na comunicação humana existem na comunicação entre mortos e vivos. Existem problemas de comunicação na sua família? Algum? No seu trabalho tem algum problema de comunicação? Onde tem dois seres humanos, nós vamos ter problemas de comunicação. É muito típico que a gente se ache incompreendido. A gente não se acha incompreendido pelas pessoas? Mas será que nós compreendemos bem? Tem uma música que fala assim, que fala para os jovens que você se queixa dos seus pais não compreenderem você, mas você não compreende os seus pais. É muito interessante, a comunicação é uma das fontes maiores de conflitos entre os seres humanos. É realmente um fenômeno muito complexo, por mais que pareça simples. A teoria da comunicação fala que há um emissor, uma mensagem e um receptor. E os problemas vão acontecer nesses três âmbitos. Fala-se sempre coisas preciosas, coisas importantes. Todo mundo que pega a palavra fala coisas importantes. Quem nunca se pegou na frente de um aparelho de televisão e falando assim: que perda de tempo eu estar assistindo esse programa, né? Às vezes, por muitas tardes de domingo, parece que o dilema mais importante da vida de um ser humano é quem fala coisas melhores, Gugu ou Faustão, né? E você rapidamente chega à conclusão que nenhum deles. Hoje, quando a gente assiste um noticiário de televisão, Jornal Nacional ou outro, Cidade Alerta, essas coisas todas, a gente chega à conclusão de que alguma coisa foi transmitida para a gente de positivo, a gente ao final cresceu, aprendeu alguma coisa. Está difícil, a comunicação tem estado cada vez mais difícil. Por que será? Por que será que a comunicação em todos os ambientes e também através dos meios de comunicação tem ficado tão difícil?
É fácil nós percebermos que nós estamos cada vez mais cheios de coisa na cabeça. Por exemplo, quando você ouve falar de meditação, vamos fazer uma experiência de meditação, e agora eu falo para vocês assim: concentrem-se e pensem em nada. Tenta pensar em nada aí. É fácil? Nós estamos cheios de coisa na cabeça, fala a verdade. Um monte de coisa. Agora, nesse momento, tem gente que está olhando para mim, até fazendo assim, e está pensando em outra coisa. Está lá longe, está viajandão. Está lá. Por quê? Porque nós estamos cheios de coisa na cabeça. Nós temos dificuldade em estar presentes quando conversamos com alguém. Você já conversou com alguém que você está falando com ele e o olho dele está em outro lugar? Estou conversando aqui e a pessoa dá vontade de pegar o olho do cara. Olha para mim, rapaz. Parece que a gente nunca consegue estar presente. Quando a gente não está presente, o ruído da comunicação ele é muito grande. É mais ou menos como um vidro. A luz que passa por um vidro passa bem, não é verdade? Mas e se o vidro for colorido? A luz passa bem? Por exemplo, uma pessoa pode falar assim: nossa, como o dia está escuro, né? Aí todo mundo olha para ela: mas o dia está claro. Por que você não experimenta tirar o óculos escuros que você está usando? Você usa um óculos verde e fala assim: nossa, está todo mundo verde. Está todo mundo verde? É claro que não. A visão que nós temos do mundo, ela depende dos nossos óculos, do ponto de vista que a gente está usando. Como naquela história inicial do otimista e do pessimista. O nosso ponto de vista determina o que a gente vê, o que a gente sente, o que a gente ouve das pessoas e a qualidade da nossa vida. Todo mundo quer viver melhor, mas ninguém quer perceber se está ouvindo bem os outros. Vocês acham que é fácil a arte de ouvir? Ouvir. Rubem Alves é um grande pensador, educador, trabalhou muito com a formação, tem inúmeros livros, formação de professores, e ele tem um artigo que chama-se Escutatória. E ele fala que tem muitos cursos de oratória, muitos, para as pessoas falarem bem, mas nunca teve nenhum curso de escutatória, para as pessoas escutarem bem. Falar, todo mundo quer aprender, mas ouvir, a gente não ouve. E os antigos falavam o quê? Nós temos 2 orelhas e uma boca para ouvir 2 vezes mais do que falar. Escutar é uma arte, gente. Escutar é muito difícil. E nós somos chamados a escutar o tempo todo. O pai, às vezes no café da manhã, tentando ver a televisão, hoje seria mexendo na internet, no celular. Antigamente era lendo o jornal. E o filho do lado fazendo arte. Por que será que o filho está fazendo arte do lado do pai? 1000 motivos. Um deles pode ser o quê? Chamar a atenção do pai. Por que um filho quer chamar a atenção do pai? Eu já soube de um diálogo que uma criança pedia para o pai e falava assim: pai, por que você não bate em mim? Como é que é, filho? Por que você não bate em mim? Sabia que o senhor é o único pai da rua que não bate no filho? Não estou entendendo, filho. Por que você está falando isso? Eu queria saber por que o senhor não bate em mim. O senhor é o único pai da rua que não bate no filho. O que acontece? Vocês entendem como a pobreza das relações às vezes faz com que a gente queira qualquer migalha é banquete? Qualquer migalha é banquete. Tem mulher que fala assim: meu marido não me ama, não tem nem ciúme. Nós temos uma pobreza tão grande, uma fome tão grande de ser ouvidos, de ser compreendidos, que a gente quer qualquer coisa. Mas na verdade a gente quer ser compreendido, mas não compreende. A gente quer ser ouvido, mas não ouve.
E aí vem São Francisco e fala na oração dele o quê? Que é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é morrendo que se vive para a vida eterna. Ou seja, nós precisamos melhorar nossa comunicação se a gente quer melhorar nossas relações. A gente precisa melhorar nossas relações se quer melhorar nossa vida. Porque a gente, se quer ser minimamente mais realizado na vida, se quer ter mais amigos, se quer ter mais colegas, mais companheiros, se quer ser mais compreendido, a gente precisaria desenvolver a capacidade de perceber, de acolher, de ouvir o outro. Esse problema é tão antigo que o homem mais inteligente, mais capaz, mais amoroso da terra, depois de fazer suas lições, depois de dar suas lições para o povo, ele falava assim, ó: quem tiver ouvidos de ouvir, que ouça. E até hoje o homem não entende isso, porque todo mundo tem ouvido de ouvir. Ou você tem ouvido de falar? Quem tem ouvido de cheirar aí? Seu ouvido cheira alguma coisa? Seu ouvido fala alguma coisa? Todo ouvido é para ouvir. E por que o homem mais inteligente da terra, mais capaz, mais elevado, falava: quem tem ouvidos de ouvir, ouça? Todo ouvido é de ouvir. O que acontece? Jesus tinha tomado uma cachaça? O que aconteceu? Ele estava viajandão também? Por que era tão difícil há 2000 anos atrás a pessoa ter ouvidos de ouvir? Porque a comunicação era problema desde aquela época. Sempre foi. Onde houver dois seres humanos, vai ter um problema de comunicação. Nós podemos ouvir e falar, vai ser, tanto do emissor quanto do receptor, um problema de profundidade. Você pode ouvir e falar superficialmente. E ouvir e falar superficialmente, todo mundo sabe. Conversa de elevador. Quem não sabe conversa de elevador? Nossa, que chuva, né? Nossa, semana passada estava um calor. Ah, tchau. E o bom dia? O bom dia é a coisa mais automática que uma pessoa fala para outra. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, boa tarde, boa tarde, boa tarde. O que passa na tua cabeça quando você fala boa tarde, bom dia? Nada. É uma convenção. E com isso você está perdendo uma enorme chance de exercitar a tua mente. Como exercitar minha mente com bom dia? Você pode, quando fala bom dia, desejar bom dia. Não é muito diferente? Ah, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E tem gente que vai na feira, nossa senhora, do início até o final da feira você gasta uns 60, 70 bom dia. Mas desejar, nenhum. O que seria um bom dia para as pessoas? Esse exercício pode ser fantástico. Os latinos falavam carpe diem, que seria carpir o dia, tirar do dia tudo que ele traz de lição para você. Agora imagina se você, só usando essa imagem, para cada pessoa que você dissesse bom dia, falasse assim: que você aproveite desse dia todas as lições que Deus lhe reserva. Não seria diferente do que dar bom dia? Você entende a diferença de falar, as convenções, e de realmente comunicar? É muito diferente. Amor, por exemplo, o sentimento mais generoso e mais profundo que alguém pode comunicar para o outro. A gente hoje ama o quê? Ama sorvete, ama sanduíche do McDonald's, eu amo comer pizza, eu amo Corinthians, eu amo comprar sapato, eu amo qualquer coisa. Será que é esse o amor? Será que é isso o mais profundo que foi colocado para a gente? A gente, infelizmente, nós damos os sentidos os mais variados para as palavras. Tem palavra que você repete tanto que você nem pensa mais o significado. Nem pensa mais. Tem palavras que são até hilárias, que as pessoas repetem e que nem pensam mais de onde veio essa palavra, né? Quando você chega e fala para uma pessoa: nossa, hoje encontrei um coitadinho. Todo mundo fala, né? Um coitadinho, um pobre coitado.
A palavra coitado vem do quê? Pois é, pense melhor quando você falar para alguém que ele é coitadinho. É até ofensivo. A gente precisava entender um pouco mais. Nós repetimos as palavras feito papagaio. E aí você fala o que todo mundo quer ouvir, e você ouve o que todo mundo quer falar, e o mundo vai se repetindo numa corrente de mesmices. Pois mesmo quando o homem mais especial da terra veio e falou as palavras de transformação, a humanidade não ouviu. Nós não ouvimos. Quando eu falo nós, não é força de expressão. Quem ouviu a mensagem de Jesus, ouviu profundamente, não superficialmente, aprendeu e não está mais encarnado. Quem está encarnado é porque ouviu e não entrou nada, ouviu superficialmente. Hoje as pessoas ficam preocupadas no cristianismo. O que preocupa o cristão hoje em dia? O que preocupa o cristão hoje em dia? Preocupa se ele cumpriu os sacramentos. Se ele for católico, ele quer saber se ele está cumprindo os sacramentos. Se ele batizou, se ele crismou, se ele casa na igreja, se ele o que mais? Toma a comunhão. E antes de morrer ele tem que tomar extrema-unção. E se fizer tudo isso, não muda nada a vida da pessoa. Nada. Nem 1 milímetro. Se você for evangélico, a tua grande preocupação é estar em dia com o dízimo. E fazer bastante aleluia. Glorificar a Deus. Glorificando a Deus e pagando dízimo, não muda nada na vida da gente. Nada, exceto se você comungar, se você se confessar, se você pagar o dízimo ou fizer a glória a Deus, glorificar a Deus, mas fizer isso de coração. O dízimo pago de coração, ele ajuda a melhorar as pessoas. Vocês duvidam disso? É claro que não. Tudo que é feito com intenção, tudo que é falado de coração é muito significativo, ajuda a melhorar a gente. Mas o rito externo pelo rito externo, nada. Ilusão. Inclusive você vem para o espiritismo, faz que está ouvindo palestra, faz que sim, depois vai lá, toma o passe, porque tua mãe mandou, porque você acha que precisa, para tirar mal olhado, para ver se ganha na Mega Sena, para mudar o emprego. Gente, não muda nada. Pode até coincidir. Amanhã você consegue uma oferta de emprego e você vai falar: nossa, o grupo da prece está forte, bacana. Coincidência, gente. Coincidência. A religião que precisa mudar, a comunicação que precisa mudar na vida da gente, começa aqui dentro. Nada muda de verdade se não mudar aqui dentro. Você já ouviu muito alcoólatra falar assim: agora eu vou parar de beber, nunca mais eu ponho uma gota na minha boca. E no dia seguinte, infelizmente, vem tudo de novo. Quando é que o alcoólatra muda? Quando ele muda. Gandhi, Mahatma Gandhi, uma das maiores almas que já teve no século passado na Terra, ele falava assim: o mundo muda quando você muda, ou faça em você a mudança que você propõe para o mundo. Nós não sentimos isso como verdade? Você quer que as pessoas mudem? Muda você. Nós queremos que os políticos sejam bons, sejam limpos, sejam honestos. Ninguém se pergunta: eu sou honesto? Eu penso na coletividade? Se eu tivesse a oportunidade de ganhar, sei lá quantos milhões aí, ó, depende da última notícia que a gente viu, né? Vai, 30 milhões. Que acumulado? É, 39 milhões na tua mesa. Nota em cima de nota, deve dar um volume que eu não consigo nem imaginar qual é o volume. A gente gosta de falar que a gente é honesto. Alguma vez empilharam 40 milhões de reais na tua frente e falaram: faz uma coisa para mim? A gente adora falar que a gente é limpo, que a gente é honesto. Gente, menos.
Quando quiseram apedrejar alguém, e hoje se a gente pudesse apedrejar político, o que você acha? Se a gente pusesse os políticos aqui na frente e falasse assim, vamos apedrejar? Vocês vão apedrejar? Pensa aí o que você preferir. Aí varia, né? Pensa o que você gostar mais aí de apedrejar. Nossa, ia faltar pedra. Próxima vez que tiver uma promoção assim, você vem com um carrinho já de pedra para favorecer o apedrejamento. Nós adoramos atirar pedra nos outros. Nós adoramos acusar os outros. A nossa comunicação muitas vezes é uma comunicação típica de acusação. A gente guarda carinhosamente as mágoas. As mágoas. Se você fez mal para mim, eu guardo aquela mágoa, que eu sei até as palavras que você me disse. Você já ouviu isso? Você já percebeu você fazendo isso? Que memória absurda é essa que a gente consegue guardar as palavras que foram ditas pra gente? Para fazer o quê? Para ter munição. A comunicação é uma guerra. Isso é estranho para vocês? Daí a gente vem aqui e ouve: hoje vamos falar para vocês da importância do perdão. A gente fala até com uma voz mais suave, parece Dom Paulo Evaristo Arnes, assim: meus irmãos, nós devemos perdoar uns aos outros. Mas depois a gente chega em casa e guarda as palavras, as picuinhas, as coisinhas para atirar uns aos outros. Nós podemos fazer diferente. A comunicação, ela só externa, só é uma maneira de externar por palavras, mas também por gestos, porque tudo comunica. Nós podemos externar uma nova tentativa de nos relacionarmos uns com os outros. Com perdão, por exemplo, Joana de Ângeles fala que a mágoa é uma pedra incandescente que você pega para acertar no outro. Acertar no outro é uma possibilidade, porque o outro pode desviar, eu posso errar de pontaria, mas queimar minha mão é uma certeza. Nós vamos acumulando venenos. Outro autor fala que a mágoa é um veneno que você toma e espera que o outro morra. Eu tomo e espero que o outro morra. A mágoa antes envenena quem? O pensamento, os nossos pensamentos também podem ser descritos como um pincel. Para você pintar a parede, o pincel antes tem que pintar a si mesmo. Os nossos pensamentos, eles vão moldando e vão contaminando as nossas mentes, os nossos seres, os nossos espíritos. Você quer ser feliz, você quer limpar o teu vidro, você quer ter uma melhor comunicação, ser melhor compreendido, compreender mais as pessoas, você precisa pensar assim: espera um pouquinho, se o vidro sujo, se o vidro colorido, se o vidro grosso distorce a luz que passa por meio dele, a comunicação minha está ruim por quê? Qual é a minha sujeira? O que está distorcendo as ideias e as informações na minha comunicação? Quando você tem uma mágoa, quando você tem uma situação difícil com uma outra pessoa, qualquer coisa vira pretexto. Vocês já perceberam isso? Você vê duas pessoas brigando, às vezes você fala assim: mas estão brigando por quê, meu Deus? Por que essas pessoas estão brigando? Porque o pretexto que teve é insignificante, mas elas estão brigando de verdade por quê? Tem coisa atrasada, tem lição de casa que ficou acumulada e que faz qualquer gota ser enchente. Qualquer gota vira enchente para quem está magoado. Nós precisamos conseguir, para a comunicação, para a informação passar limpa pela gente, a gente poder falar e ouvir. Para a verdade passar na frente da gente, como nos tempos de Jesus, e a gente ter ouvidos de ouvir. O que será ter ouvidos de ouvir? O nosso vidro, por onde passa a luz, precisa estar descontaminado e limpo. Se você continuar cultivando as contaminações, as sujeiras, as grossuras, as cores que distorcem a luz que passa pela gente, nós vamos continuar produzindo conflitos.
Há muito tempo, as diferentes escolas iniciáticas falam do eu aparente e do eu profundo. Freud falava do ego e Jung falava do self, que etimologicamente são a mesma coisa, mas o que Jung falava do self é o eu profundo, é a fagulha divina que mora em cada um de nós. Só que o ego é esse conjunto de preconceitos, mágoas e culpas que estão à volta de todos nós. E essa luz que emerge de nós, ela passa através do ego e é distorcida pela culpa, pelos preconceitos, pelas ideias ruins, pelas mágoas. E é por isso que a nossa comunicação é tão ruim, por isso que a gente não tem boca de falar e não tem ouvidos de ouvir. As coisas vão continuar sendo ruins enquanto a gente for tão pesado. Nós podemos tornar as nossas almas mais leves, os nossos vidros mais límpidos, de uma forma que a nossa luz emerja, ilumine. Diz Jesus numa passagem inesquecível: brilhe a vossa luz. Não basta nós termos Deus dentro da gente. Esse Deus, essa luz que está dentro da gente precisa brilhar, precisa iluminar. Mas para isso nós precisamos nos limpar. Você está disposto a fazer uma faxina em casa? Faxina em casa a gente até faz, né? Porque começa a feder o banheiro, começa a juntar barata, a gente até faz. Faxina em roupa, a gente também faz, porque também, né? Você usa 2 dias, 3 dias, se tiver calor, 1 dia só já é suficiente. E a faxina espiritual? Quem está fazendo a faxina espiritual da tua vida? Ah, não fede. Depende do ponto de vista. Porque a tua vida vai gerar conflitos a cada palavra, a cada momento, vai gerar competições e dificuldades a cada situação. E você vai perguntar: por que ninguém me compreende? Você está cheio de sujeiras. Quem achar que está limpo aqui, eu recomendo espelho. Espelho. Será que você está tão limpo assim? Pergunta para as pessoas mais próximas. Os espelhos mais próximos sempre são os mais complicados, né? Se você pergunta para sua esposa, para os seus filhos, para sua mulher, para sua mãe, você vai perceber que você também tem se comunicado mal. E o nosso vidro está sujo porque a gente não usa os produtos de limpeza recomendados pelo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Ali, o que ele propõe? Usai o veja, o homo. É isso? Acho que não. Quais são os instrumentos de limpeza de Jesus? Como é que a gente limpa nosso espírito? Como é que a gente limpa as mágoas, as culpas e os preconceitos? Quanto Jesus insistiu no Evangelho a respeito do perdão. E as pessoas que são enganadas, que são superficiais, acham que eu não vou perdoar porque eu vou deixar a vida do outro mais fácil. O perdão deixa a vida de quem mais leve? De quem perdoa. Nós sabemos disso. Mesmo assim, o perdão é fácil para nós? Bacana? Você está perdoando fácil? Você percebe que errou com a pessoa e já vai imediatamente pedir perdão? Eu tenho muita dificuldade. Para vocês é fácil? Parabéns. Você sente que errou com as pessoas? Eu sei que espírita não erra com ninguém. Eu estou falando por hipótese. Isso é só uma brincadeira. Você sente que errou com as pessoas? O que você faz? Você se arrepende imediatamente e se propõe a reparação? Bacana! Parabéns! Pega esse microfone e vem falar pra gente como é que é. Se não, reconheça, você está acumulando lixo. Você está acumulando sujeira na tua vida. E a luz que transmite a partir da luminosidade pura de Deus que mora dentro de você, sai preta, sai escura, sai distorcida. Porque é o nosso ego que distorce todas as ideias. Distorce tudo que você quer falar. Você vai falar com uma pessoa que... Uma mulher teve uma mágoa muito grande com um homem
que marcou a sua vida. Cada vez que ela vai falar com o homem, ela identifica. Isso chama-se preconceito. Quando você faz isso com negro, você já começa. Negro, quando não faz na entrada, faz na saída. Certo? Quando é com loira, certo? Quando é com homem forte, o homem se é forte não tem cabeça para nada. E você vai sempre funcionando com preconceitos. Você vai fechando a tua vida. Tudo tem preconceito. Porque homem é homem, porque é negro, porque é japonês, e isso vai dificultando, vai fechando, vai encarcerando a tua mente. Teve uma propaganda que acho que serviu muito para a gente pensar a respeito disso. Você precisa rever os seus conceitos. Eu não sei do que era, e que mostrava lá um rapaz que ia apresentar o grande amor dele para a família dele. E o rapaz veio com um rapaz e falou assim: olha, onde está a menina? E ele falou assim: não, eu vim apresentar o grande amor da minha vida, ele. E aí fica aquela: ele. Nós precisamos rever os nossos conceitos. Nós precisamos rever quando os nossos filhos vêm e falam: mãe, eu quero ser professor, e você? Por quê? Se falasse eu quero ser senador, você ia falar bacana? Nós precisamos pensar a respeito disso. Nós temos essa possibilidade. Disponhamos-nos a perceber sobre o que você tem preconceito. Eu não tenho preconceito de nada. Você está mal. Você está mal. Porque o pior cego é aquele que não quer ver. Não tem solução quem não tem problema. Então, se você acha que não tem nenhum preconceito, se você não sabe nem onde está a sujeira da tua casa, você vai conseguir limpar? Claro que não. Nós somos preconceituosos. Nós sabemos que erramos com as outras pessoas, e quando as pessoas erram com a gente, nós precisamos exercitar a faxina espiritual. Não basta ler o Evangelho, não basta ser espírita e ler romances. Nós precisamos fazer a religiosidade, o espiritismo, muros fora. Porque o espiritismo dentro do centro espírita, todo mundo sabe praticar. Boa noite, meu irmão, tudo bem? Agora o Adriano vai fazer uma oração pra gente, agora o Maurício vai fazer uma palestra, e todo mundo é bacana no centro espírita. Nós precisamos ser espíritas lá fora, com a sogra. Você é espírita com a sogra também? Com sei lá, o dirigente do teu condomínio lá, como é que chama? O síndico. Você é espírita com o síndico também? O entregador de pizza, que entrega aquela pizza fria toda revirada? Não. Muito interessante que há um tempo atrás eu li numa palestra uma mensagem do Belarmino Bicas, trazida pelo irmão X, e que falava assim: ele contabilizou todas as vezes que ele brigou com alguém. E ali tinha quantas vezes ele brigou com o entregador de leite, com a moça da telefônica, com o motorista do ônibus, quantas vezes ele implicou com os netos, com os irmãos, com a mulher, quantas vezes ele implicou com todas as situações da vida dele. E ele falou para o irmão X, para contar essa história para a gente, porque chegando lá no mundo espiritual, sabe o que ele concluiu? Ele perdeu 22 anos da programação reencarnatória dele por causa disso. Eu não sei se todo mundo entendeu. Então, quando a gente reencarna, a gente vem com uma cota de vida aqui, a gente vem com uma programação. Você vai viver até tantos anos. Tudo que você faz que te chama para a morte, que é destrutivo, te tira um pouco de vida. Tanto é que André Luiz, quando morreu, tinha perdido 8 anos da vida dele. Sabe quantos anos ele ficou no umbral? 8 anos. Belarmino Bicas deve ter ficado 22. E ele pediu para o irmão X, através de Chico Xavier, dar uma comunicação para a gente no seguinte sentido: fale para os meus irmãos da Terra que mau humor também mata.
22 anos perdidos por mau humor, por alimentar e cultivar esse sentimento de beligerância com as pessoas. Quem nunca teve uma crise de mau humor aqui, levanta a mão, por favor. Uns 500 anos. A carapuça encaixa. Talvez esteja na hora da gente redescobrir a gente mesmo, reinventar-se. Nós precisamos nos reinventar, e para nos reinventar a gente precisa se descobrir magoado, se descobrir culpado, se descobrir preconceituoso nas relações, aprender a pedir desculpa, aprender a se arrepender, aprender a se transformar no dia a dia e fora da casa espírita, com as pessoas que mais nos incomodam. A comunicação certamente vai melhorar, a gente vai ser muito mais compreendido e vai compreender mais as pessoas, e a felicidade possível vai chegar na tua vida. Porque a qualidade de vida da gente se dá nas relações. E essas relações podem melhorar muito se você fizer em si a transformação que você gostaria que o outro fizesse. Obrigado, gente.